Livro de Êxodo, capítulo 4, verso 1 ao verso 17. Todos encontraram, digam amém. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: O que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da tua carne. Se eles não te crerem, nem entenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvir a voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tornarão-se em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo e o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e ensinarei o que lhe has de falar. E ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse-lhe: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-se, se alegrará o seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele se será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer o sinal. Amém. Que eu entenda, que eu creia e que eu pregue, Senhor, a tua palavra. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos e entendemos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, é poderosa para transformar vidas neste lugar, nesta noite. Pai, te pedimos pela tua grande misericórdia que tu ajas poderosamente, transforme o nosso coração, as nossas vidas, venha falar poderosamente com o teu povo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. O tema desta noite, o nome do tema, se eu colocasse um tema na minha pregação hoje, seria objeções para não servir. Vou falar sobre 5 pontos, ou 5 desculpas que Moisés colocou para não servir a Deus. Quando nós lemos o livro de Êxodo, principalmente sobre a história de Moisés, que Moisés é um dos homens mais questionados na história do mundo. Será que Moisés existiu? Claro, isso depois de Cristo, né, o Jesus histórico e os evangelhos. Mas o Pentateuco, ele é bastante questionado, principalmente na figura da pessoa de Moisés. Muitos perguntam: Moisés existiu? Realmente Moisés saiu ali de Midian e foi ao encontro de Faraó? Mas o Egito não era a maior potência que tinha naquela época? Não era a maior autoridade que tinha naquela época, não era o Faraó? Por que Moisés não foi morto, não foi açoitado ou não foi perseguido? O que nós observamos que depois do século XX, nós tivemos várias revelações, ou nós chamamos de
várias descobertas arqueológicas. E um dos pontos bastante interessantes, irmãos, é que quando a gente olha a história de Moisés, e aqui Moisés já não era mais o príncipe do Egito, mas sim era um pastor, um homem que cuidava de ovelhas. Mas quando nós voltamos aqui na história do Egito, nós vemos alguns pontos bastante interessantes, que ficam em algumas lacunas de pessoas que querem apenas dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas quando nós começamos a entendê-la, quando nós começamos a ver os reflexos na história do mundo, nós começamos a observar que aqui realmente existiu um homem que não era da linhagem faraônica, mas este homem estava naquele local e realmente criou um povo do qual saiu daquele local com a mão poderosa de Deus. O que nós observamos é que durante o contexto histórico, durante a história do mundo, se nasce uma mulher chamada Hatshepsut. Essa mulher era chamada a filha de Faraó. Nós observamos isso dos textos escritos aqui, quando se fala da filha de Faraó, do qual estava ali esperando no Nilo, e ali ela recebe um presente dos deuses, do qual ela coloca o nome de um filho chamado Moshe, do qual nós conhecemos hoje como Moisés. Esse filho se torna ali um herdeiro dos deuses para o faraó que existia naquela época, que não era Ramsés, do qual nós vemos nos desenhos e nem nos filmes, mas sim era Tutmose II. E ali Tutmose II tem um filho que anda, que brinca, que rasteja, que pula, que sapateia junto com Moisés. E esse filho está na história do povo egito. Esse templo dessa mãe de Moisés, Hatshepsut, está na história do povo egito. Quando você entra aí na internet ou em vários locais aí que vocês quiserem pesquisar com mais veemência, vocês vão ver ali o templo de Hatshepsut e a história de Tutmose III, que era a sua mãe, ou que era o seu filho, do qual vai trazer ali pontos bastante interessantes sobre a história dos escravos hebreus que estavam naquela época. E aqui agora começa a nossa grande história. Moisés, príncipe, agora comete um crime, e esse crime agora, ele fica com medo de ser penalizado. E nesse crime ele sai. Ele vai para uma terra bastante distante. Só que a história bíblica aqui do capítulo 3 até o capítulo 4 de Êxodo vai dizer que já não existia mais ali nem o faraó antigo, que era Tutmose II, e nem a sua mãe. E um detalhe histórico e arqueológico que existe da sua mãe é que ela se torna a primeira faraó mulher no Egito. E durante quase 20 anos, ela se torna ali a líder suprema de toda uma nação. E o seu filho fugitivo era Moisés. Só que Deus, o nosso Deus, o Deus de todo poder e glória, prepara-se Moisés para uma obra única e de grande majestria. Durante esse período, Moisés agora passa durante 40 anos da sua vida agora, aonde ele era aquele que servia, agora ele estava servindo. Imagine a formação que Moisés tinha. Moisés foi criado em várias línguas da época. Moisés foi criado dentro de toda a matemática e de toda a astrologia que se tinha naquela época. Moisés não era qualquer tipo de homem. Moisés realmente foi criado para ser um guerreiro, foi criado para governar. E agora ele sai dali fugitivo e vai para uma terra distante, e ali agora Deus começa a ensiná-lo. Deus começa a agir na sua vida. E durante 40 anos ali, ele deixa o seu trono de príncipe para virar um plebeu. Imagine, irmãos, imagine isso. Se você chegasse na Europa e falasse isso para um rei, ele falaria, mas isso é um absurdo.
Como nós deixamos aqui todo o nosso palácio, toda a nossa fortuna, todo o nosso conhecimento, todo o nosso preparo para virar apenas um plebeu, para virar apenas um pastor de ovelhas, para comer no relento, para ouvir aquele vento frio e gelado do deserto. Mas Moisés passou por tudo isso, porque Deus queria ensinar algo importante para Moisés. Não feche a sua Bíblia, vamos estar aqui junto comigo. O capítulo 3, o verso 11 diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, e que eu direi. O que nós observamos, irmãos, primeiro ponto aqui da minha pregação é: quem sou eu? Quem é Deus para você? Esse é um ponto primário na vida de alguém que tem um encontro direto com Deus. Moisés agora estava ali trabalhando, cuidando das ovelhas, e de repente ele ouve a voz de Deus dizendo: Moisés, Moisés. E de repente ele vê ali um pequeno arbusto pegando fogo. Só que quando ele chega mais próximo, ele vê que aquele arbusto estava pegando fogo, mas ele não queimava as suas folhas. E ali ele fica assustado, dizendo: mas o que é isso? E Deus agora fala com ele direto: Moisés, este lugar que tu pisas aqui é santo, tira as tuas sandálias e vem a mim. E ali agora, Moisés tem um encontro direto com a presença de Deus. E esse encontro agora foi impactante para ele, só que ele não conhecia ainda o Deus dos seus pais. Quando nós observamos o escritor, que é ele mesmo, ele sempre relata: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, os seus pais. Ele não conhecia ainda a Deus, mas nós estamos no mundo moderno. Nós estamos numa igreja que professa Jesus Cristo, mas muitas vezes durante a nossa caminhada de fé, nós pisamos e observamos e dizemos: quem é Deus para mim? E o Senhor diz: eu sou aquele que faço todas as coisas, que cura o cego, que cura o enfermo, que cura o canceroso, que trabalha na vida do pecador, que tira o homem da mais miserável vida de droga, que tira qualquer pessoa da sua majestade e se coloca de joelho perante mim. É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus nos traz da sua revelação. Mas o que nós muitas vezes questionamos é que durante os nossos períodos de caminhada, Deus está bem do seu lado e você fica perguntando: Deus, onde tu estás? Moisés estava de frente de Deus e ainda não sabia quem era ele. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos cantando na igreja, estamos pregando na igreja, até ensinando na igreja. Mas muitas vezes as pessoas do mundo perguntam: quem é Deus para você? Uma pergunta tão simples para um cristão, mas muitas vezes o cristão não sabe responder. Quem é Deus para você? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Quem é Deus para você? Mas Deus para mim é luz, é paz, é bondade, é vida, é amor. Isso são atributos, adjetivos de Deus. Isso o ser humano tem. Agora, quem é Deus na sua vida? Quando nós recebemos realmente a virtude do Espírito Santo, quando nós recebemos realmente o Deus eterno em nossas vidas, nós saímos da caverna transformados. Quando nós estamos diante da presença dele, de joelhos, e quando nós levantamos, e quando nós recebemos ali a virtude do Espírito Santo, quando Deus realmente fala conosco, nós saímos daquele lugar transformados. Quando nós oramos por pessoas, e essas pessoas recebem a virtude de Deus, é porque ali o Senhor está, e vidas foram transformadas.
O que nós colocamos e observamos, irmãos, durante toda a história missionária da igreja, é que a igreja sempre foi lutadora. Os membros da igreja sempre foram guerreiros, guerreiros que dão a sua vida e a vida pelo evangelho. O que nós observamos em toda a história, principalmente quando nós chegamos da história do nazismo, existia um homem chamado Dmitri Bonhoeffer, que era um pastor luterano. Este homem não aceitou que a igreja luterana se curvasse diante de Hitler. Ele falou: eu sou contra ao nazismo. Eu sou contra isso que a igreja está querendo absorver aqui dentro. Existe um livro escrito pela editora luterana chamada O Discípulo. O Discípulo. E este livro vai contar a história de que Bonhoeffer, ele morre, gritando, dizendo: em nome de Jesus, eu nunca vou me calar diante do mal. Em nome de Jesus, eu nunca me ajoelharei diante de Hitler. E muitas vezes nós estamos de joelho perante pessoas. Muitas vezes nós estamos de joelho perante situações. Muitas vezes nós estamos de joelhos por meio de consequências, mas você precisa levantar a sua cabeça e começar a olhar agora, porque o fogo do Espírito está na sua frente, está dizendo: eu sou maior do que com teus problemas. Capítulo 3, verso 12 diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo. O próprio Deus supre as deficiências do ser humano. Por mais que Moisés conhecesse toda a ciência ali do mundo, por mais que Moisés conhecesse todas as línguas que um príncipe poderia conhecer, mas ele ainda faltava alguma coisa importante na vida dele. E agora Deus chama, dizendo: eu serei contigo. Quando nós lemos a história aqui, realmente dá para entender que qualquer um teria medo. Qualquer um teria medo. Cara, vou voltar para lá de novo depois de 40 anos. Sair fugitivo. Vou ser crucificado. Vou ser morto, esquartejado. Mas Deus está dizendo: eu estou contigo. É isso que a igreja caminha, irmãos. É isso que o servo de Deus caminha. Nós caminhamos porque o nosso Deus, a cada manhã que nós levantamos, a cada vez que nós deitamos, o Senhor continua dizendo: eu estou contigo por onde quer que andares. É assim que a igreja vence, é assim que todas as nossas tribulações, dificuldades, deficiências, Deus trabalha com tudo, porque Deus não está dentro do nosso tempo, Deus não está dentro da nossa caixinha de surpresas, Deus está fora governando todas as coisas, e Ele está cada dia mais dizendo: eu estou contigo para a grande obra que vos tenho preparado. Veja o que Deus faz na vida de Moisés. Segundo ponto: quem é o meu Deus? Veja o verso de número 13, do capítulo 3. Disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? E eu lhe direi: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quando nós abrimos existe livros de estudos, comentários de estudos judaicos, que é chamado de Rashi. E ele tem dos livros de Moisés, que nós chamamos de Torá, a lei de Deus. E ali ele vai dizer que quando ele diz aqui: eu sou o que sou, eu sou quem eu sou,
Para o judeu, o nome de Deus é tão sagrado que ele não recita, ele não dá um nome próprio para ele. Porque nomes são dados para pessoas, mas Deus aqui se coloca-se muito maior. Deus aqui se coloca-se como o Deus que está fora do espaço e do tempo. Deus se coloca aqui como o Deus que governa, que cria todas as coisas, que faz o universo e que faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus aqui agora chama aquilo que não existe à existência. E muitas vezes nós não entendemos o poder do nosso Deus. Se nós parássemos para pensar e se nós meditássemos das Escrituras como deveríamos meditar, irmãos, eu vou dizer para vocês, nós não teríamos problemas. Porque toda solução está aqui dentro. Toda verdade está aqui dentro. A lei de Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Ela apenas transforma, ela apenas trabalha na mente e no coração do ser humano. Ela mostra quem é Deus. Se o Deus que criou todas as coisas me escolheu para estar aqui nesta noite, para ouvir a tua mensagem, o que é o seu problema perante o nosso Deus? O que é a sua tribulação? O que é a sua conformidade? Se nós observássemos e começássemos a entrarmos neste mundo espiritual, nós entenderíamos que o Senhor, a cada dia mais, quer transformar o nosso caminhar, o nosso dia a dia. O cristão tem dificuldade em decodificar ao mundo, no presente, ou mesmo o Deus dos atos passados narrados nas Escrituras. A resposta de Deus não elencou atributos ou feitos de Deus, mas apontou a Deus as ações presentes. Disse: eu sou o Deus de força, eu sou o Deus da sua presença, eu sou o Deus de dinamismo, eu sou o Deus que cura todas as coisas, eu sou o Deus que transforma o coração de reis para se tornarem servos. Quando nós vemos, quando Moisés chega ali diante de Faraó, e agora ele começa a conversar e a trazer agora algo diferente. Moisés agora sai da presença de Deus de forma completamente diferente. Ele recebe ali agora, realmente, ele entende realmente agora quem é Deus na sua vida. E quando ele sai com o bordão, e quando ele sai agora crendo e sabendo que o Deus de toda a criação está com ele, Moisés não teme nada, nem o homem mais poderoso da época, que era o Faraó. E agora ele vai diante de Faraó. Só que durante esse período, antes disso, Moisés tem algumas faltas. Vamos observar. Capítulo 4, leia comigo. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela, e disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe por cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe por cauda, e ela se tornou em bordão. A primeira coisa que Moisés indaga a Deus aqui é: como é que eles crerão nessa palavra? Será que realmente quando eu chegar diante deles, e isso ele está dizendo para os filhos de Israel, será que eles crerão naquilo que tu estás me falando? E Deus agora começa a ensinar a Moisés que quando Deus ele trabalha de verdade. Ele muda a situação. E ali é algo que ele nunca viu acontecer, foi que quando ele estava com a sua vara da sua mão, e Deus fala: toca-te na terra essa vara. E a vara que estava na mão dele se transforma em uma serpente. E ali ele vê a primeira reação
Nossa, o que foi feito aqui? E Deus, toca-te de novo e volta a ser o que era. Deus está começando a mostrar, irmãos, que um dos deuses do Egito era a serpente. Existia um Deus que estava na clava de Faraó, que era uma serpente. Isso era um dos deuses que, na época de José do Egito, né, que era chamada a divisão entre o reino do Egito, reino do sul e reino do norte. E ali existia os Ixos, por isso que José se transforma no governador na época. Porque como é que um escravo, essa é outra pergunta, como é que um escravo se torna um governador ou se torna um grande líder naquela época, ou um segundo faraó? E um das clavas, um dos medalhões que se usava, era uma serpente na cabeça. Isso mostrava o poder absoluto, a autoridade absoluta. E agora Deus está mostrando para Moisés, toca aí, Moisés, que é essa serpente que está no chão, é a serpente agora que você vai pegar. Você vai pegar na serpente para mostrar que eu sou o Senhor de todas as coisas. E agora a igreja leva isso em Marcos capítulo 16, onde diz assim: estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. O nosso Deus é tão poderoso, irmãos, que mostra o seu poder através daqueles que são chamados. Mas para isso nós temos que nos colocar diante da brecha, para isso nós temos que nos colocar diante da presença. E Moisés estava com medo daquela situação, mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu estou contigo. Eu estou contigo. Muitas vezes nós estamos em tantas dificuldades, muitas vezes nós estamos passando lutas gigantescas, mas nós esquecemos de dizer como Deus fala para Moisés: eu estou contigo. Se Deus não estiver conosco, irmãos, nós não somos nada. Essa presença maravilhosa do qual nós cantamos, do qual nós regozijamos, do qual nós oramos, do qual nós dizemos glória a Deus e aleluia, tudo isso é a presença de Deus em nossas vidas. Então por que tememos? Por que tememos o homem? Por que tememos as situações? Não poderemos fazer como Moisés. Levantamos a nossa cabeça, pegamos a serpente que estão no chão, porque o milagre vai acontecer nesta noite. O milagre está acontecendo nesta noite. As dificuldades estão rastejando, mas hoje você vai se levantar como um homem e uma mulher vitoriosa neste lugar, nesta noite. Quarto ponto. Qual era o preparo? Qual é o meu preparo? Capítulo 4, verso 10 diz assim: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que me falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Irmãos, Deus não chama desocupados. Você que gosta de ficar jogando videogame o dia todo, deitado o dia todo, fazendo nada o dia todo, dormindo o dia todo, Deus não chama desocupados. Primeiro, Deus chama Moisés, ele estava cuidando de ovelhas, capítulo 3. Chama Davi, estava pastoreando. Quando Deus fala para Samuel: Samuel, ainda falta um dos filhos de Jessé. Não, mas está todo mundo aqui. Não, falta um. Tem aquele que está pastoreando as ovelhas. Traga ali o pequeno garoto. E aí Deus fala para Samuel: é aquele que eu tenho escolhido. Deus, irmãos, só chama pessoas que estão trabalhando.
Eliseu estava arando a terra, Amós estava cuidando do gado, e Pedro, o grande apóstolo de Cristo, estava pescando. O que nós observamos é que, durante toda a história bíblica, Deus chama homens que estão trabalhando. Só que Moisés tinha uma dificuldade. Ele tinha uma dificuldade. Deus poderia ter curado aquela dificuldade dele. Veja bem o que Deus responde. Olha, sou eu que curo cego, curo mudo. Eu poderia até resolver o teu problema, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você vai morrer desse jeito. Porque Deus, irmãos, quando Ele chama você pelo que você é, não aquilo pelo que você será. Quando Deus te chama pelo que você é, não aquilo do qual você será. É Deus que prepara o homem para a sua obra. Veja o conhecimento que Moisés tinha, veja o preparo agora humilde que Moisés estava, mas ainda Moisés indagava: Senhor, eu sou pesado de palavra, como é que eu vou chegar no meio do povo, vou falar desse jeito, gaguejando? Não vai sair nada. Mas o Senhor chama Moisés, irmãos. O Senhor chama você na sua dificuldade. É na nossa dificuldade, irmãos, que Deus age. É na nossa dificuldade que Deus é Senhor. É na nossa dificuldade que Deus traz ali, que você confia nele. Ele poderia sarar, ele poderia curar, ele poderia agir muito rápido, mas ele não faz isso. Ele faz o seguinte: vou botar alguém do seu lado. Vou botar alguém do seu lado. Eu vou te ajudar. Na igreja, temos os irmãos. Na igreja temos os obreiros, temos os pastores. A igreja sempre trabalha com uma comunidade. Um ajudando o outro, um levantando o outro, um olhando para o outro, um orando pelo outro. É assim que a igreja cresce. É assim que a igreja desenvolve. É assim que a igreja, irmãos, se estabelece. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho essa dificuldade, mas Deus quer usar a sua dificuldade para Ele ser glorificado. Este cego é de nascença, mas ele está desse jeito para que a glória do Senhor seja revelada através de mim. Isso Jesus falando. E ali Jesus cura aquele cego, e ele sai agora festejando, salmodiando ao Senhor agora, dizendo: eis o filho de Davi, eis o filho de Deus, que tira o pecado do mundo. É na nossa dificuldade, irmãos, que Deus é glorificado. É nas suas pequenas falhas. Essas pequenas falhas não serão resolvidas, porque Deus quer que você seja um homem e uma mulher que esteja cada dia mais de joelhos perante Ele. E sempre procurando um ajudador. Veja o que Moisés fala no verso de número 13. Verso de número 12 diz assim, verso número 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envio aquele que há de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Olha, irmão, para deixar Deus nervoso é porque Moisés estava um cara chato mesmo. Estava muito chato. Mas esse cara está dificultando tudo que eu estou falando para ele. Está dificultando demais. Mas Deus tem sempre uma resposta para nós. Deus tem sempre uma resposta para cada um de nós, irmãos. O que nós precisamos entender é que quando Deus te prepara para algo maior, você tem que colocar a sua disponibilidade diante dele. Não é dizermos que nós fazemos alguma coisa, nós não fazemos nada. Quem faz tudo através de nós é Deus, porque Ele é que é glorificado. E quando nós entendemos isso, a ação do Espírito Santo é poderosa em nossas vidas. A ação do Espírito Santo é poderosa na vida de cada um que esteja do nosso lado.
Porque as pessoas começam a olhar para nós não como um igual, mas sim como uma pessoa ajudadora, cheia da graça de Deus. Estarei terminando. Verso 17 diz assim, 16, 15 em diante. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras que eu serei com a tua boca. E com o dele vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Deus agora começa a ensinar Moisés. Olha, Moisés, você vai falar com Arão, e tudo que você falar com Arão não vai ser as suas palavras, serão as minhas. Eu estarei falando através de você. Só que o ministério é seu. O ministério é seu. Eu chamei foi você, não foi ele. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus chamou foi você, não foi eu. Eu estou te ajudando. Eu estou te auxiliando. Eu estou de braços abertos ou mãos juntas, mas Deus chamou foi você. O ministério é seu, a responsabilidade é sua. E Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Nunca se esqueça, irmãos, que Moisés foi um homem bastante cobrado. Moisés foi o grande homem de toda a história bíblica, claro, depois do nosso Senhor. Milagres e prodígios acontecem com Moisés, e ó que ele ainda falava mal. Mas acontecia, porque o ministério era dele, não era de Arão. Quando Arão tentou se levantar, Deus amaldiçoou Arão e a sua casa. Vai lá e pede perdão, vai lá e volta para Moisés. Nós precisamos entender que a obra é de Deus. A obra não é minha e nem sua. A obra é do Criador. Quem faz todas as coisas é Deus. Deus não depende de você, meu irmão. Deus não depende de mim. Se eu não estiver aqui, Deus vai botar outra pessoa aqui. Se eu não estiver aqui, Deus vai botar outra pessoa aqui para estar. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama, Deus nos chama. Quando Jonas foi chamado por Deus, vai lá e prega para aquela cidade. E ele fala, eu não vou. E quando aí a ira de Deus se acende contra aquele barco, contra aquele povoado que estava ali, ele cai no chão. Ele cai nas águas, e ali agora ele é pego por um grande peixe, e ali ele passa 3 dias agonizando, quase morrendo afogado, 3 dias daquele jeito, e Deus estava ensinando algo para ele, falando, quem governa todas as situações sou eu, e quando eu te chamar, é você, não é o outro. Questionar a vossa ou a nossa vocação é prudente, relutar contra ela é teimosia. Diga comigo, questionar a vocação é prudente, e relutar contra ela é teimosia. Eu finalizo aqui. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.